Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Brasil, estou aqui com a professora doutora Mariana Aranha e hoje nós vamos conversar sobre o EAD. Que o EAD é uma modalidade à distância que trata-se de uma oportunidade para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de estar presencialmente na faculdade, mas ainda assim querem estudar, querem melhorar e querem buscar uma nova oportunidade de emprego dentro da sua empresa, do seu emprego atual ou em outra empresa. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem, André? É um prazer estar aqui hoje com você. Obrigado. Professora, como se configura e para quem é o ensino EAD? Então, a EAD, né, a gente costuma dizer que mais do que ensino, a gente oferece educação à distância. Ela foi inicialmente pensada justamente para aquelas pessoas que desejavam fazer o ensino superior, mas não tinham condições de ir a uma universidade, a um centro universitário, a uma faculdade. A gente está pensando, é um movimento mundial, mas se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, a gente não tem instalado em todos os municípios um centro universitário como o nosso. A gente aqui em Lorena, a gente atende pessoas de municípios próximos, mas quanto mais distante vai ficando o município aqui da nossa sede, mais tempo o aluno gasta para chegar e para ir embora. Então, a educação à distância ela surge para atender esse aluno que não consegue chegar na universidade, mas gostaria de cursar um curso, né, de ensino superior. Então, ela vem primeiro para atender essa demanda de alunos mais distantes para garantir esse acesso e uma formação mais elaborada, né, dentro dos pressupostos ali do ensino superior. Perfeito. E como o EAD do Unifatest tem uma diferença, diferencia dos outros, né, da concorrência? O que nós temos de diferente? O projeto aqui da educação à distância do Unifateia é um projeto muito interessante porque ele segue os mesmos princípios da gente enquanto instituição, enquanto centro universitário. Então, a proposta dos nossos cursos da EAD é tentar oferecer para esse aluno que está distante os mesmos valores e os mesmos cuidados, se eu posso dizer assim, do aluno que cursa de forma presencial. Então, é como princípio nosso o conhecimento de cada aluno matriculado, o acompanhamento mais próximo desse aluno das atividades que ele vai cursar no curso, nas unidades curriculares, nas atividades que ele tem que fazer como obrigatórias, então nos cursos que tem estágio, nos cursos que exigem atividades práticas ou atividades complementares, esse acompanhamento para assegurar que o aluno ele tenha garantida a presença dele, sem que seja essa presença presencial como a nossa, mas que ele se sinta acolhido, que ele sinta que tem alguém realmente acompanhando os processos de aprendizagem dele. É isso que a gente se fundamenta nesse princípio da própria educação à distância, que é trazer no mesmo espaço, ainda que virtual, essa sensação e essa realidade mesmo de que tem alguém que, mesmo distante de mim, me acompanha, sabe da minha história, alguém que eu posso recorrer. Então, essa presença do tutor, sempre atento semanalmente, mandando mensagem, perguntando, que o aluno pode tirar suas dúvidas, né? Esse canal aberto com a instituição, que ele se sinta realmente parte, e não só a parte de um volume muito grande, mas parte do corpo de alunos daquele curso aqui do Unifateia. Perfeito. E o Unifateia há 70 anos, né, ele possui um ensino presencial, qualidade do EAD. É a mesma oferecido no campus aqui? Quem tem medo, o mercado, para o mercado de trabalho, um certificado presencial e um certificado online tem o mesmo peso, correto? Sim, sim. Quando são emitidos os diplomas, não tem nenhum parênteses, não tem nenhuma observação dizendo, olha, esse diploma é de um curso à distância, ou este diploma é um curso presencial. A gente tem a autorização para funcionar, né, como centro universitário, a gente tem a autorização do Ministério da Educação para oferecer alguns cursos presenciais e tem a autorização do Ministério da Educação para oferecer alguns cursos à distância. Então, o diploma de uma pessoa que faz pedagogia presencial ou pedagogia EAD é o mesmo diploma, ele sai como licenciado pelo curso de pedagogia. As trilhas ou os caminhos que esse aluno vai percorrer na modalidade 100% presencial é porque todos os dias ele vem aqui para a faculdade para ter a disciplina de didática, no outro dia ele vem para ter a disciplina de psicologia da educação. Na EAD, ele vai fazer essa trilha
quando aparecer ali no ambiente virtual que a gente está usando, né, as disciplinas. Então, ele não vai vir para a aula de didática, mas ele vai ter um lugar ali que ele vai abrir a disciplina de didática e vai ter os textos para ler, os filmes para assistir, os documentários para fazer, as atividades para ele realizar, um lugar que ele vai poder escrever para o professor e para tirar dúvida. Então, o jeito de fazer o curso, ele vai ser diferente do jeito presencial, do jeito EAD, mas são formas pelas quais as pessoas se adaptam. Então, da mesma forma que eu tenho alguns alunos que vêm procurar a gente e falam, olha, eu quero fazer um curso presencial porque eu funciono melhor para aprendizagem, tendo alguém do meu lado, alguém me puxando a aula presencial, o grupo, né, conversando junto. Eu tenho sido procurada por alguns alunos que gostariam que funcionam melhor desse outro jeito, de assistindo a aula, fazendo as leituras individuais, fazendo trabalhos em grupo pela plataforma, não saindo de casa para fazer esse movimento das aulas. Então, são duas modalidades, por isso a gente chama de modalidades, são duas modalidades distintas que vão atender públicos diferentes. E eu acho que isso que é bacana, né? A gente oferecer tipos de curso que são adaptáveis aos diferentes tipos de pessoa que a gente tem. E é bom, eu enxergo com bons olhos essa questão da EAD, porque ele democratiza o conhecimento, né? Pessoas que às vezes que não têm condição de chegar aqui no Unifateia, ou uma pessoa, né, de uma região mais distante, ou que mora no fundo do Vale Histórico, na questão logística mesmo, não consegue, Sim. porque tem que conciliar trabalho e estudo. Isso que eu acho que é o diferencial desse curso. Exatamente. E muitas pessoas ficam inseguras em relação ao EAD do curso, né? Ele é um curso que é reconhecido pelo MEC e tem a mesma validade. A senhora falou que não tem a diferença entre não tem uma aspas, não tem um parênteses ali explicando. Mas por que a senhora acredita ainda que existe algum preconceito ainda em relação ao EAD? E como fazer, né? O que a gente tem que fazer para tirar isso, esse status quo que ainda tem em relação ao curso? Exato, porque quando você democratiza esse acesso, então quando teve a possibilidade no nosso país de muitas instituições oferecerem cursos à distância, você amplia esse acesso. A universidade vai para lugares que não tinham outra forma de ingressar na EAD. As instituições que têm muito dinheiro para investir nessa captação de alunos e oferecer para muitos alunos plataformas que comportam muitos estudantes ao mesmo tempo, se não se tem um processo de acompanhamento muito próximo, corre-se o risco de baixar a qualidade de acompanhamento, de monitoramento desses alunos, e foi o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Muitas instituições abriram muitos cursos de educação à distância que ofereciam o mínimo necessário de acordo com a legislação, outras nem isso ofereciam, né? Foram cursos que foram sendo oferecidos de maneira irregular e que acabaram trazendo muitos problemas em termos de formação, porque daí a pessoa saía com um diploma sem ter formação suficiente para atuar naquela área. E daí fica que a gente aparece na mídia, né, várias notícias, olha, tal faculdade foi fechada, tal grupo formado por tal instituição não tem condição, professores sendo mal formados, não sabendo como atuar em sala de aula, fruto dessa abertura em massa, sem tanto controle. Porque dentro do processo educativo a gente precisa... aqui a gente não chama de controle, a gente chama de acompanhamento. Eu preciso acompanhar cada aluno, eu preciso acompanhar cada professor, a gente precisa acompanhar cada processo para garantir que o processo seja educativo. Quando você aumenta muito a oferta, você não toma cuidado, você diminui a qualidade. Então, isso também contribuiu muito para essa má fama de muitos cursos da EAD. E daí os que são bons, os que oferecem esse acompanhamento, precisam continuamente provar que são bons, mostrar os dados, mostrar como é que funciona, que é um pouco disso que a gente faz por aqui. Sim. E a senhora acha que o perfil do aluno muda? Tem que ser um aluno que tem que ter um alto domínio, mas na questão da disciplina, na questão de horários, porque aqui no presencial às vezes tem um professor, já fez atividade, chegou no horário certo, né? E no EAD, eu não sei a questão da flexibilidade, a senhora poder contar pra gente se tem um horário fixo ou se ele que escolhe o momento mais ideal do dia dele para estudar. E se ele escolhe esse momento do dia,
esse aluno, ainda mais, ele vai ter que ter mais disciplina ainda, porque ele Isso. pode colocar assim, não, eu faço na hora que eu quiser, acabo não fazendo, né? Daí chega o prazo, já passou o prazo, Já né? passou o Chegou o prazo, passou o prazo. Quando a gente vai pensar nos estudos que são feitos sobre educação à distância, até da sua criação, isso não só aqui no Brasil, no mundo todo. Um pilar é esse do educação à distância sem distância, que é aquilo que a gente estava conversando. Embora eu tenha um aluno que more lá no fundo do vale, ou na divisa, por exemplo, com o Rio de Janeiro, a gente diminui essa distância física pela proximidade virtual, do acompanhamento na plataforma, nas conversas. Então, você diminui essa distância. Então, é uma ideia de uma educação à distância sem distâncias. Seria um elemento. O segundo, né, para que o curso seja um bom curso, é o elemento da autonomia do estudante. Porque você não tem, na grande maioria das configurações dos cursos à distância, como é a nossa, você não tem o horário para entrar e assistir aula. Que foi um modelo que aconteceu na pandemia, que muitas instituições, né, presenciais que tiveram que se adaptar a esse momento de pandemia, transformaram. Então, em vez do horário de você vir aqui assistir aula porque não pode, a aula acontece num aplicativo de videochamada, que a gente tem vários aplicativos que aconteceram na pandemia. O aluno entra lá para ter aula para conversar. E nos cursos EAD, geralmente a gente não faz esta opção da aula ao vivo, que seriam a que a gente chama, teoricamente, de atividades síncronas. A gente planeja atividades, então textos para ler, vídeos, trabalhos para fazer, que ficam abertos por um período. Então, o aluno vai ter, no nosso modelo, se a gente tem 5 unidades curriculares durante o semestre, que você tem cada dia aula de na plataforma a gente abre 5 disciplinas. Então, vai ter 5 caixinhas, cada uma com seu cronograma. Então, você sabe que aquelas atividades você tem até tal dia para dar conta, você tem até tal dia para ler o livro ou o texto, tem tal dia para responder a atividade, num dia tal o seu tutor vai conversar com você. Então, você tem um espaço mais flexível de tempo para fazer aquela atividade, que, por um lado, ele vai atender, por exemplo, um profissional que trabalha em sistema de plantão, de alternância de turnos, que não ia conseguir, ainda que tivesse aula ao vivo, sei lá, toda segunda-feira, das 8 às 11 da manhã. Tem segunda que ele vai estar trabalhando, então ele não vai conseguir estar naquele horário. Então, esse modelo de flexibilidade de tempo, ele atende essa pessoa que precisa flutuar ali no seu dia para fazer atividade. Mas também, se eu não tenho uma organização do meu tempo, que a gente chama de autonomia para regular esses processos, eu acabo correndo o risco de deixar para a última hora, de não fazer, ou de achar ou deixar tudo junto e daí achar, poxa, é um volume muito grande, eu não vou dar conta. Mas, na verdade, é que foi estendendo e deixou para o final. Então, um outro mecanismo para dar certo a estadia ali no curso da educação à distância é ter muito claro que o aluno vai precisar desenvolver esse eixo, esse pilar, que é o pilar da autonomia. Perfeito. E quais são as principais ferramentas tecnológicas que o aluno precisa ter e qual é que o Unifatel oferece para ele? Existe um portal, igual ao dos alunos presenciais, o AVA? Como que é essa diferença? A gente usa o mesmo É o portal. mesmo portal. É o AVA. Então, é o mesmo layout, a mesma carinha, né? O aluno, quando ele se matricula, faz o vestibular, ele é aprovado, ele recebe um login e uma senha, que é o seu e-mail institucional com a sua senha. É ali que ele vai entrar no ambiente virtual para fazer todas as suas atividades. E ali a gente condensa, nesse AVA, né, nesse ambiente virtual, a gente condensa todas as informações. Então, é por ali que ele sabe quais as disciplinas que ele tem que fazer. Quando ele entra em cada disciplina, ele vai ter o período que ela abre, o período que ela fecha, quanto tempo ele tem para fazer aquela atividade. É por ali que o tutor, que é aquele professor que acompanha as atividades, que corrige, que orienta os trabalhos de conclusão de curso, que vai orientar as coisas sobre estágio, que vai se comunicar com ele. É por ali que ele consegue falar com a secretaria, que ele consegue resolver a parte financeira. É como se fosse na verdade, né? A universidade toda dentro desse portal que a gente chama de AVA, de Ambiente Virtual de Aprendizagem. E ali o aluno precisa, então, ter esse domínio, né, de abertura de e-mail, de saber conectar o seu computador à internet, então precisa ter um sinal bom. O nosso ambiente virtual, ele consegue ser usado ali no celular.
Mas a gente recomenda que as atividades todas elas sejam realizadas num computador, né? Então é importante que tenha um pouco desse recurso em casa para que ele tenha um lugar para estudar, um lugar para fazer as suas atividades. E o uso de outros recursos, além de achar um navegador da internet, de colocar o seu login e senha, à medida que as disciplinas vão acontecendo, as próprias disciplinas vão oferecendo links e tutoriais de coisas na internet que ele vai precisar usar. Então, a gente pega a Google, por exemplo, que oferece vários recursos livres. Se ele está estudando plantas, sei lá, em algum curso, então tem algumas ferramentas gratuitas que você consegue tirar foto de uma planta e você já tem o nome, a espécie, que você consegue fazer alguns estudos iniciais por ali. Então, esse tipo de conhecimento, ao longo das disciplinas, a gente vai ensinando também. Então, também isso desmistifica um pouco, né? Nossa, eu só vou fazer um curso EAD se eu souber usar tudo, né? De internet, de celular, de aplicativo. Não, basta ter um e-mail, um lugar para você acessar com conexão, um computador, preferencialmente, um celular de começo, né? Mas que consiga ter o computador e a gente vai ensinando aos poucos, à medida que vai acontecendo as disciplinas, o que ele precisa fazer, que ferramentas ele precisa manejar. Perfeito. E para o aluno que quer entrar, tem a questão do vestibular presencial, que é o inverno e verão. No EAD existe turmas, ele tem alguma relação, ele chega a conhecer um outro aluno, assim, tem algum grupo, já chega a ter essa sinergia. E também ele chega se ele quiser vir conhecer também a sede, a instituição aqui, fisicamente ele pode vir. E também na questão da formatura. Como que é essa formatura? Tem a formatura presencial ou a formatura também é EAD? São muitas perguntas. São muitas perguntas. Mas a gente consegue conversar sobre todas elas. Bom, primeiro, o acesso na educação à distância é semelhante ao acesso presencial, né? A gente tem, quando você vai fazer a abertura de novas turmas presenciais, tem um edital publicado para o presencial e a gente tem um edital publicado para a educação à distância. Hoje, o nosso edital de educação à distância ele é permanente. Então, a gente tem vestibular permanente para educação à distância, basta acessar a Unifateia, né, educação à distância, e ali tem todas essas informações de acesso. Então, o aluno entra por um vestibular, mas não é o vestibular que ele vem fazer aqui presencialmente a prova, porque justamente o objetivo é atingir pessoas que não têm condição de acesso à universidade. Então, a gente já tem um edital aberto e previsto para essa forma de ingresso. Quando ele entra, né, então fez o vestibular, que é a nossa redação, ele passou nesse vestibular, ele recebeu todas as instruções para fazer a sua matrícula, ele se tornou aluno do Unifateia, ele vai receber ali no AVA todos os direcionamentos das disciplinas que ele vai cursar. Então, se a gente pega o exemplo do curso que eu coordeno, que é a pedagogia, né, tanto do presencial quanto a EAD. A gente tem várias atividades de legislação que regulam o curso. Então, no curso da pedagogia à distância, o aluno tem que fazer atividades presenciais na escola, que são as atividades de estágio, que são as atividades práticas pedagógicas, que são atividades que ele vai se inserindo na profissão, e isso é acompanhado tanto por mim, que sou coordenadora do curso, quanto pela coordenação geral da EAD, quanto pelo tutor. E essas atividades a gente vai direcionando para que o aluno faça no município que ele reside, mas também ele pode vir fazer presencialmente aqui no Unifateia. Ano passado, a gente teve nos dias S, por exemplo, que são as nossas atividades de extensão nos municípios, em que a gente leva os nossos cursos, a gente teve alunos do curso à distância, dos cursos EAD, participando junto com os alunos dos cursos presenciais e oferecendo serviços para a comunidade. Todas essas atividades são certificadas, iguaizinhas no curso presencial. Né? Eu já tive alunas vindo aqui para o campus em atividades práticas à noite para fazer essas atividades com as alunas do curso presencial, participar de palestra, de oficina, de workshop. Então, todas essas atividades que acontecem aqui no campus são, sim, facilmente e habilmente divulgadas nesse ambiente virtual de aprendizagem para o aluno e se planejando para vir, para conhecer, para participar, mais do que conhecer, mas para participar junto. Quando o aluno da EAD ele termina, ele conclui o curso, o diploma dele, o histórico escolar, é expedido igualzinho, ele vem para a formatura. Então, na sexta-feira passada, a gente teve uma colação de grau especial, que a gente diz assim, né, para os alunos que terminaram os seus cursos em junho, né, no primeiro semestre agora de 2024, e a gente convoca todo mundo para colar grau, porque o aluno que faz a educação à distância, ele só pode exercer a profissão, assim como o aluno presencial, se ele participa da cerimônia de colação de grau.
Neste caso, na cerimônia de colação de grau agora do dia 30 de agosto, a gente teve alunos de cursos presenciais colando grau, estética, farmácia, arquitetura, e teve alunos dos nossos cursos EAD colando grau juntos. Então, teve aluno de formação pedagógica, teve aluno de administração, teve aluno de administração e gestão pública, enfim, colando grau junto com os alunos do curso presencial. Só que essa colação de grau nós oferecemos de forma online ao vivo. Mas no mês de janeiro do ano que vem, vai acontecer a cerimônia de colação de grau para quem termina os cursos em dezembro, como foi em janeiro desse ano, que a gente teve um grande evento aqui no Unifateia de colação de grau e os alunos da educação à distância vieram juntos colar grau junto com os alunos do Unifateia. Então, essa celebração é uma celebração do ponto de vista da legislação igualzinho, a gente segue fielmente esses critérios, quanto do ponto de vista festivo. A gente teve alunos que trouxeram familiar para comemorar junto, foi uma celebração bem bacana. Então, o EAD, o aluno pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, que ele vai ser reconhecido no mercado de trabalho, o seu certificado, ele vai ter o mesmo peso, o mesmo valor. E para finalizar aqui, o que a senhora poderia refletir sobre isso? Eu já li que na pandemia, a questão do ensino EAD, ela teve uma revolução, né? Sim. Eu acho que eu vi que a Universidade de Israel ela tinha um debate há muitos anos sobre ter algumas aulas EAD, e na pandemia tudo foi EAD, né? Então, o que você acha que a pandemia ela quebrou um pouco do preconceito também? Ela viu que é possível, que na pandemia foi, entre aspas, uma confusão, no sentido de todo mundo online, né, ao mesmo tempo. Então, todo mundo teve que se adaptar. O que você acha que você como professora viveu aquilo? O que você acha que você aprendeu de lições naquele momento do EAD? Eu acho que a pandemia ela foi um momento que a gente viveu aqui na história, que do ponto de vista educacional escancarou essas possibilidades de comunicação, de diminuição da distância por meio da tecnologia, mas ela escancarou também, né, as desigualdades, as diversidades e colocou no holofote coisas que vão balizando os nossos processos educativos, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, muitas coisas muito ruins também vieram à tona, assim como coisas muito boas vieram à tona. E desmistificou o uso da tecnologia, porque quando se tinha antes um preconceito, não dá para aprender de forma online. Acho que não sei nem contabilizar a quantidade de horas, né, que passei dando aula. Foi um período que eu mais dei palestra, que eu mais dei workshop, que eu mais dei formação. Meus alunos de mestrado continuaram realizando pesquisas, continuaram publicando, continuaram se esforçando em processos formativos. Então, se por um lado a gente escancarou de desigualdade, diversidade, escancarou um movimento de queremos voltar para o presencial, também colocou em holofote muita coisa boa que dá para acontecer por meio da tecnologia. E eu acho que os bons cursos à distância também têm esse papel. Então, nem sempre hoje você precisa ir para uma palestra online de um figurão, de um ídolo seu, de alguém que você queria conhecer. Tem esse curso que você pode assistir ao vivo, né, junto com as pessoas que vão presenciar, você pode ter acesso a esse conhecimento que a gente teria acesso, se não dessa forma, de nenhuma outra forma. Então, acho que esse movimento que aqui na instituição a gente tem fomentado cada vez na educação à distância é de oferecer uma formação e uma formação de qualidade para aquela pessoa que não pode vir aqui, né? Eu acho que isso, pelo menos para a gente aqui, ficou muito forte a partir desse momento de pandemia. A gente pode, sim, democratizar mais o ensino, trazer mais os nossos professores presentes de pessoas que nunca pisaram aqui e agora vão ter essa oportunidade de aprender junto com a gente, de dividir ideias, histórias junto com a gente e construir, na verdade, um mundo melhor, né, por meio da educação. Sim, professora, obrigado pela conversa. Obrigado por explicar aqui pra gente, desmistificar muitos preconceitos, né, que a gente tem em relação ao EAD. Eu acho que é isso, né? O EAD do Unifateia só está crescendo. E para você que ainda não é aluno do EAD do Unifateia, entre em contato, entre no site, porque você não vai se arrepender. Correto, professora? Certíssimo. Obrigado, hein, pessoal? Obrigada.